Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo ouvinte. Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso canal. Esse canal que tem por objetivo edificar a sua vida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se logo aqui embaixo, deixe o seu like. Deus abençoe a sua vida. Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um programa do nosso canal. E hoje é com muito prazer que eu apresento a vocês uma pequena entrevista que consegui realizar junto aos missionários Reginaldo e Jéssica, que são missionários de campo, dedicam as suas vidas em prol do reino, em prol do evangelho. Eles realizam um trabalho fantástico lá no sertão da Bahia, onde eles já passaram por algumas comunidades, por alguns municípios. Eles vão compartilhar conosco um pouco do que Deus tem realizado na vida e através da vida deles. Eles vão compartilhar conosco como eles tiveram certeza do chamado, do propósito do Senhor para a vida deles. Então eu convido vocês a ouvirem e deixarem o Espírito Santo falar ao seu coração através das experiências dos nossos irmãos Reginaldo e Jéssica. E é uma satisfação, meu coração se alegra ter conseguido essa entrevista junto com os irmãos, porque no nosso primeiro programa aqui do canal foi o trabalho social deles, Mãos que Ajudam, que nós apresentamos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Então vamos lá, né? Reginaldo e Jéssica, sejam bem-vindos ao programa. A paz do Senhor. E para a gente começar essa rodada aí de perguntas, né? Eu gostaria de saber de vocês como é ser um missionário aí no sertão da Bahia, sabendo dos desafios, das dificuldades, né? Da falta de chuva, das secas, né? Da falta de estrutura. Compartilhe conosco um pouquinho, por favor, como é que é ser um missionário aí no sertão da Bahia. A paz do Senhor, irmão Tiago. Aqui é a missionária Jéssica. Pai do Senhor, sou o missionário Reginaldo. E respondendo a sua pergunta, ser um missionário é atender da parte de Deus um grande desafio. Desafio esse que nós já temos assim que aceitamos a Jesus. Então nós abraçamos a causa de acordo à vontade dele para nós. Bom, falando um pouquinho dos desafios, os desafios de fazer missões no sertão é a chuva. Não chove. Logo quando não chove, não tem estrutura, não tem uma infraestrutura para a gente trabalhar. E a gente trabalha muito em vilarejos, então a gente fica longe da cidade, sempre 30, 40 quilômetros, então o carro dá muita manutenção, tudo é muito longe. Então os desafios são esses, né? Você fazer com que a palavra de Deus chegue em todas as casas e de forma que o nome dele seja glorificado. Aqui no canal a gente já gravou alguns programas falando um pouco sobre essa busca de descobrir o propósito, a vontade de Deus para as nossas vidas. Compartilhe um pouco conosco como vocês tiveram essa certeza, essa convicção do propósito de Deus para a vida de vocês. Bom, eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus em uma congregação onde a gente tomava conta já, né? Em uma cidade, e recebemos um casal de missionários do Paraguai. E nesse dia eles fizeram um apelo para quem tinha vontade de ser missionário de campo, de sair mesmo da sua cidade e se lançar na obra. E eu fui convidada pelo Espírito Santo de Deus, e eu orava. Quando eu estava lá na frente, dizia: Senhor, não adianta só eu querer ir para campo se Reginaldo não quiser ir. Nós temos emprego, nós temos trabalho, nós temos um sonho, né? Então Reginaldo precisa querer. E de repente, quando eu abri os olhos, eu estava lá. Deus tem as suas formas de trabalhar e, na verdade, o Espírito Santo nos impeliu a isso, nos conduziu ou nos incentivou
a ter tal sentimento pelo departamento de missões, e foi aí que cresceu o projeto em nós. Deus confirmou, né? Quando eu abri meus olhos, o Reginaldo estava do meu lado, chorando também, e foi uma bênção. E assim que a gente concretizou no nosso coração que a gente tinha essa chamada. Em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16, nós encontramos a grande comissão, a qual Jesus nos deixou. E no verso 19 e 20 diz o seguinte: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. Sabendo desse propósito que Jesus nos deixou, qual é o entendimento de vocês sobre esse chamado? Como eu, por exemplo, que tenho minhas atividades profissionais, posso cumprir essa missão? Como aquele meu irmão, empresário, empreendedor, professor, dona de casa, pode cumprir esse chamado sem conseguir estar aí no campo efetivamente? Compartilhe conosco de forma prática como podemos cumprir o ID de Jesus. Bom, irmão Tiago, a gente costuma dizer que tem 3 tipos de missionário: o que vai, o que contribui e o que ora. Então a gente chama missionários de base. Os missionários de base, ele promove missões no coração das pessoas. Porque sem infraestrutura, sem o dinheiro, não tem como fazer missões. Não adianta você chegar numa casa e dizer Jesus te ama e você não sanar a fome da pessoa. Então precisa de infraestrutura. Quando eu contribuo com missões, eu também sou um missionário. Quando eu oro por missões, eu também sou um missionário, né? Então nós devemos ter essa consciência sempre. Mas os missionários de base também atendem no seu bairro, né, na sua cidade, no seu estado, com trabalhos evangelísticos. Por quê? Porque cada um tem a sua função, o seu campo. Os missionários transculturais, né, os missionários que ficam dentro do Brasil, né? Por isso que a gente fala, a gente não pode só enfatizar a África, né? Tem os missionários que vão para a África, mas tem também os missionários que vão ficar no Brasil. Ou seja, missões, ela é ampla em vários sentidos. Verdade, meu Tiago. Existem alguns equívocos sobre isso. E Jesus, no livro de João, capítulo 10, vai nos comparar, vou fazer uma analogia, ao seu povo com ovelha, com rebanho. E se nós formos prestar atenção, ovelha gera ovelha. Ou seja, existe essa visão de que tem que fazer missões são missionários e pastores. Isso é um equívoco. A igreja tem o seu papel por completo. Toda a igreja está desempenhando esse papel de gerar ovelhas para o reino. Reginaldo, minha esposa e eu conhecemos o ministério, o trabalho de vocês há uns 5 anos. E eu lembro que naquela época vocês estavam construindo um edifício, né? Construindo um salão para se reunirem junto com a comunidade de fé daquele local. Eu lembro que aos olhos naturais vocês não tinham condições e nem estrutura para realizar aquela construção. Compartilhe um pouco conosco como foi essa experiência, por favor. Meu querido, verdade, o irmão tem nos acompanhado na construção lá na Jurema, no projeto Irmãos que Ajudam. Eu vou falar um pouco do projeto da Jurema. Começou há 5 anos atrás, quando nós chegamos ali na região, e Deus colocou no nosso coração de que teríamos que construir e havia uma necessidade. E um dos desafios que nós tínhamos ali era a questão de renda. Não tem renda. Então, devido a isso, foi tudo na base do milagre. Deus tocando em um, levantando o outro, de tijolo em tijolo, de bloco em bloco, até chegar no telhado, até chegar nas portas, nas janelas, nos pisos. Então, assim, era um milagre atrás de milagre. Todo mês esperávamos um milagre. Toda semana esperávamos um milagre. E está lá, de pé,
para a glória do nome de Jesus. E hoje os irmãos têm onde cultuar, se abrigar para louvar o nome do Senhor. Enquanto o Reginaldo falava ali, meus irmãos, você foi vendo aí as fotos desse processo da construção do prédio lá na comunidade da Jurema, como o irmão Reginaldo compartilhou conosco, de milagre em milagre, de tijolo em tijolo. Eu creio que é assim que Deus também trabalha em nossas vidas, Ele sendo o fundamento, pedra angular, e Ele vai nos alinhando e a gente vai nos edificando no reino, na presença dEle, em tijolo, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Glória a Deus por esse testemunho. Irmã Jéssica, e hoje vocês têm trabalhado nesse mesmo projeto, Mãos que Ajudam, mas agora vocês estão na linha de frente aí na construção de uma casa, né, para nossa irmã Jurema. Compartilhe conosco um pouco desse processo. Bom, eu vou falar sobre um pouquinho do Mãos que Ajudam. Então agora, na época de pandemia, a igreja não pôde abrir, teve todo aquele processo. E a gente estava orando ao Senhor para não ficar inerte, para não ficar parado, para continuar fazendo missões, visto que não podíamos visitar as casas. Então a gente orando, Deus colocou esse projeto no nosso coração. Nós conhecemos a irmã Vanusa, né, morava em 2 cômodos, muito precários, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, que caminha 30 minutos, né, no meio do mato para chegar no ponto de pregação, que nem igreja tem. E a gente vê a necessidade de construir uma igreja nesse ponto de pregação, mas a necessidade da nossa irmã Vanusa era maior. Então esse projeto nasceu nesse sentido, que em primeiro lugar, né, o bem-estar dos irmãos. Então a gente colocou no coração de estar ajudando famílias que não têm condições de ter um lar, uma moradia, né, ali coberto, ali com um banheirinho, coisas simples, mas necessárias. Então esse projeto ele visa em atender a população carente. E o Mãos que Ajuda, ele não é só em termos de construção. O termo Mãos que Ajuda se refere a tudo, bem como chá de bebê para mães carentes, né? Bem como o Natal missionário, que a gente sempre faz, a distribuição de cestas básicas. Então, assim, é uma assistência social, porque a igreja também tem esse papel de fazer essa assistência. Então, assim, se a gente não conseguir ajuda, nós não podemos fazer nada. Então, por isso, Mãos que Ajudam, porque a gente precisa, né, que o trabalho seja divulgado, que chegue aos corações e que a gente possa fazer isso. Tudo de forma idônea, tudo bonitinho, tudo certinho. Convidamos as pessoas para vir conhecer o projeto, para vir conhecer o nosso local de trabalho, e é isso, né? O nosso testemunho é esse, é o amor. Tudo está em volta do amor, como o próprio Cristo disse. Não adianta a gente ter o dom de línguas, não adianta a gente fazer tantas outras coisas, se não tiver amor, né? Não adianta. Então o nosso lema é o amor nesse projeto. Enquanto a irmã Jéssica foi falando, você também teve a oportunidade de acompanhar aí as fotos do processo da construção da casa da irmã Vanusa e algumas fotos também sobre esses trabalhos, né, do Mãos que Ajudam. Aqui na descrição do vídeo tem o link para o Facebook, para o Instagram da irmã Jéssica e do irmão Reginaldo, para que, se você sentiu, se você foi tocado em seu coração em relação a esses trabalhos, a esses projetos que eles têm realizado lá no sertão da Bahia, você possa fazer parte e abençoar essa obra e semear em uma terra boa, em uma terra que tem produzido frutos para a glória de Deus. Reginaldo e Jéssica querem deixar algum recado para os nossos irmãos que nos ouvem? Fiquem à vontade. Bom, irmão Tiago, eu quero introduzir essa reflexão dizendo que o irmão Tiago, a irmã Cíntia, como vocês mesmos disseram, nos acompanha há 5 anos. Vocês são missionários. Vocês são os missionários de base. Vocês nos ajudaram muito, direto e indiretamente. Foi resposta de Deus para as nossas vidas. Então, assim, olha a conexão de missões. Vocês não estão aqui no campo,
mas vocês fizeram muitas coisas aqui. Então, vocês entram para o time de missões. E o que eu digo, irmão Tiago? Nós temos que ter essa convicção que o primeiro missionário foi Jesus Cristo. Deus enviou Jesus à Terra com uma missão, né? Que ele morresse, que nos desse direito de um dia estar no céu. Então, visando Jesus e o exemplo dele, nós temos que seguir essa ordenança, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Hoje nós temos a mídia ao nosso favor. Você não pode estar aqui no campo, mas olha aí você com este canal abençoado para investir, para divulgar, falar de missões. Então você é um missionário. Você está indo pelo mundo através das mídias sociais. Então isso é missões. Então o que eu deixo para você que está aí assistindo esse vídeo? Que se você tiver na sua consciência que você precisa falar de Jesus, você também é um missionário. Você também está fazendo a sua missão, o seu papel. Então, se você não pode ir, contribua. Com certeza você deve conhecer algum missionário. Se você não pode contribuir, ore. Tire um período, coloque os nomes e ore pelos missionários. Se você não pode, orar, mas você tem desejo, venha fazer missões. É difícil? Mas o Senhor nunca nos desamparou. Então eu deixo para vocês essa reflexão. Meus queridos, Gálatas 6:14, quanto a mim, eu jamais me gloriei, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quem se envolve no projeto de missões tem o desafio terrestre, todos nós teremos que passar, distância, frio, calor, chuva, escassez, só que existe uma promessa de Deus estar conosco. Então isso faz sobrepor sobre toda e qualquer circunstância. Existe uma analogia de uma criança que queria saber de seu pai de que tamanho era Deus. O pai, sem ter como argumentar, o levou no aeroporto e lhe colocou próximo a um avião. Só que momentos antes o pai tinha lhe mostrado um avião aos céus. A criança teve a impressão de que Deus era pequeno porque estava longe. Quando o pai de fato chega no aeroporto e coloca ele de frente a um Boeing, a criança logo se impressiona. Meu pai, é grande. O pai disse para ele, Deus é do mesmo jeito. Enquanto você estiver longe, ele vai estar pequeno. Mas enquanto você se aproxima, ele vai se apresentar grande na sua vida. O que eu tenho com isso? Missões é do mesmo jeito. Para quem está de fora, tem os seus desafios que nos colocam um pouco distante de Deus, pelo medo, pela distância. Mas quem se lança ao projeto, tem desafios, mas percebe que Deus está perto. Vê a mão de Deus, contempla o tamanho da formosura e da grandeza que Deus faz com as coisas. Então é impressionante o sentimento que Deus coloca na vida de quem se dispõe a fazer esse projeto. E eu digo aos irmãos, não vamos nos ater a simplesmente quem faz missões, quem vai para outros países, outros lugares. Não, você faz missões em casa, você faz missão no seu trabalho, você faz missão na sua rua, você faz missão na sua família, você faz missão no seu bairro, aonde quer que você esteja. Você representa os céus. Então você é um missionário, você é um representante, você tem uma missão. Que Deus continue nos abençoando para a glória do nome dele. Muito obrigado por compartilhar conosco essas palavras, irmã Jéssica, irmão Reginaldo. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de participarem desse programa. É uma alegria, mesmo estando longe, mas como a irmã Jéssica comentou, estar perto aí de vocês, junto a esse trabalho que Deus tem confiado a vocês, tá? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a vocês, meus amigos que nos acompanharam até agora. Muito obrigado, nos ajude com o canal, divulgando
divulgando, compartilhando com seus irmãos, compartilhando com seus grupos. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida e até o próximo programa.